Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus continua a sua pregação eucarística e ele diz que ninguém vai a ele se o Pai não atrair. Ou seja, é o Pai do céu que atrai cada alma, cada coração humano a Jesus Cristo. E essa atração se dá através da vontade do Pai, que já foi impressa na vida, no coração, na alma de cada ser humano. Porque a vontade do Pai, ela é manifesta através dos anseios mais profundos do coração humano. O desejo de plenitude, o desejo de justiça, de verdade, de beleza, de bondade, o desejo de sentido para a vida, o desejo de eternidade. Todas essas coisas manifestam aquilo que é a voz do Pai dentro de nós, que nos atrai a Jesus Cristo. E por que nós somos atraídos a Jesus Cristo? Somos atraídos porque os desejos e anseios profundos da nossa alma só podem ser realizados, só podem ser como que saciados em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Por isso que o ser humano, ele se sente atraído a Jesus Cristo. E assim nós precisamos aprender a viver a nossa vida, para que assim possamos verdadeiramente encontrar Jesus Cristo, aquele que é o pão descido do céu, o pão da vida. Por isso que Jesus Cristo, depois ele vai falar outra coisa muito importante. E ele vai dizer: Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Ou seja, todo aquele que escuta esses anseios da alma não tem como não ir ao encontro de Cristo. Porque todos aqueles que começam a refletir e a investigar aquilo que está no mais profundo do ser humano, vai encontrar a resposta no próprio Cristo. Por isso que Jesus também vai dizer: não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele nos chama a atenção. Ninguém viu o Pai, mas o ser humano possui dentro de si as manifestações da atração que o Pai gera para que todo ser humano possa encontrar em Jesus Cristo o sentido da sua vida. Depois, Jesus ele continua essa pregação, porque ele está falando de uma atração e ele está se apresentando como esse pão, esse alimento da vida descido do céu. E aí ele vai falar: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram.
Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Ou seja, Jesus, ele se oferece como esse pão descido do céu, o pão da vida, um pão de imortalidade, o pão de eternidade, porque aqueles que vão ao encontro de Cristo se deparam com o mistério eucarístico, porque aqueles que vão ao encontro da palavra, aqueles que vão ao encontro de Jesus Cristo através do sacramento da Eucaristia, esses se encontram verdadeiramente com aquele que é o verdadeiro alimento, aquele que nos traz saciedade para a nossa alma. Por isso que Jesus Cristo, ele se oferece como esse pão descido do céu, um pão que nos leva a uma experiência de vida eterna, da vida eterna começada nessa terra. Porque uma vez que nós comungamos a Cristo, nós temos o céu dentro de nós. E essa união do corpo com o corpo de Cristo que nos torna cada vez mais íntimos ao Pai do céu. Por isso que Jesus continua: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Aqui nós vemos a conclusão desse texto, onde Jesus Cristo ele vai num caminho progressivo. Primeiro ele fala sobre esses anseios do coração humano que foi impresso, infundido pelo próprio Pai. Por isso que o Pai atrai a alma humana a Jesus Cristo. Depois ele se oferece e se mostra como esse pão descido do céu, o pão da vida eterna. E por fim, Jesus Cristo esclarece qual o verdadeiro significado deste pão, que é a sua própria carne, que é dada em sacrifício pela vida do mundo. Assim nós devemos aprender a viver a unidade com Deus, através da sagrada Eucaristia, porque Jesus, quando disse estas palavras, ele estava verdadeiramente manifestando o grande mistério da nossa fé, esse mistério da presença real do próprio Filho de Deus nesta terra, que se dá em alimento, como pão vivo, na sua própria carne, sangue, alma e divindade, para a vida do mundo, para a nossa experiência de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.